Bom dia, Vladimir, tudo bem? Oi, Carol. Carolina, posso chamar de Carol? Pode, fica à Oh, vontade. não resisti, Carol. Tudo ótimo, e Toda você? Carolina vira Carol, não tem Não jeito. tem jeito, Carol, não tem jeito, Bom esse dia. cara. Bom dia, Bom Renata. dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Vladimir, eu já tinha colocado a gravação para ser automática, algum problema? Claro, sem problema. Bom dia. Bom dia, Alex. É. Alex, estou usando o recurso da gravação automática, hein? Legal. Não aprendi Funcionou. esses dias. Funcionou. Não Tá esqueço certo. nunca mais. Sim, sim, perfeito. Pessoal, vocês estão servidos numa barrinha de chocolate? Oh, Eu não resisto. Eu tenho brigado contra a balança, eu estou ganhando, mas é uma luta injusta. nossa. Mas como eu tenho feito muita bicicleta, eu me dou o direito de comer um chocolatezinho. Tá certo. Chocolate, assim, eu respeito todas as dietas, mas chocolate é muito difícil de você recusar. Eu também não recuso. Não recuso. E eu prefiro fazer mais meia hora de bicicleta, mas eu como chocolate. Eu concordo. Eu concordo. Me esforço um pouquinho mais, mas não dispenso. É isso aí. Bom, são 11. Vou só aguardar uns minutinhos para a gente Não, não fica não tranquilo. perder. O Paulo falou comigo agora, ele deve estar entrando também, né? Deve, com certeza. Que ele acabou de me perguntar a apresentação. Eu falei, não, aquela que eu te mandei ontem. Tá ótimo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo. Francisca, Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carol aqui. Problemas de conexão. Tá Vamos lá. certo. Bom dia. Tive que ir para o plano de contingência. Assim fala, mesmo, né? Paulo. Ao Fala, vivo é Tati. sempre assim. Pois é. A culpa aí do seu Ricardo Douglas, que é o primeiro que está aqui na minha tela aqui. Hum, Vladimir já está aí com fundo. Tudo bem? Tá Seu Jean. certo. Seu Jean, é a culpa do Jean, de infraestrutura aqui. Ô, Jean, o senhor dá, o É, senhor dá sempre. suporte a modelo local, Infraestrutura. Jean? O senhor dá Infraestrutura suporte a sempre modelo local? ocupado. Então Sempre tá bom. ocupado. eu gosto de participar dessas reuniões, porque aqui a culpa nem sempre é da RH. Dá para Tá dividir vendo? com É, A vocês. gente divide, mas divide, é. Ou é Ninguém é RH doido, ou é Carol. TI. Quem que vai culpar RH? Ah, culpa, Vladimir, culpa, Culpa. a culpa. Quem culpa é é da TI doido? sempre, né, Carol? Inclusive na inteligência artificial pergunta aí se a culpa é de quem, né? Tem a fábrica de culpados aí, entendeu? Quero nem fazer essa pergunta. Não, né? Tá certo, tá certo. Culpa é do Jean, do Arley, Sempre, da sempre, equipe aí, não tem jeito não. Fazer o quê? Vamos lá. Ô, Vamos gente. falar de um tema bacana aí, dona Carol? Vamos lá? Senhora, Vamos então, lá, vamos lá. vamos lá Bom, como eu apresentar fiquei com o... essa. Vai lá, Ah, pode ir.
Vamos lá apresentar o Vladimir aí, né, pessoal? Fiz o convite às pressas para o Vladimir, né? Já é um conhecido aí de boa data e especialista em tecnologia e está, né, militando há muito tempo nessa área. E aí a gente convidei para ele fazer esse bate-papo com a gente aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, então ele teve também pouco tempo para colocar, mas com a sua bagagem, né? Aí ele vai nos brindar com a apresentação, com o bate-papo, tá? A ideia é ser bem dinâmico aí, a gente conseguir trazer um pouco mais de frescor para a gente, tá? Como um todo, né? Então, Carol e Júlia aqui, Vladimir, né, são da nossa área de gente e gestão, estão sempre nos apoiando aqui. Já sabem tudo de TI agora, elas nem podem mais falar, já né, estão experts em TI. A gente pode falar os termos técnicos aí que elas estão comendo a gente pela beirada, né? E mais a equipe aí, Kátia e Renata, que eu consigo ver aqui na minha câmera pequena, até que meu plano de contingência entre aqui, seu Jean também, tá bom? Então, deixar a Carol fazer a nossa abertura, Vladimir e demais. Depois, o senhor entra, seu Vladimir, e a gente vai fazendo um bate-papo. Então, a ideia aqui, pessoal, que a gente traga aí uma apresentação do que tem acontecido, do que está, né, como é que está a inteligência artificial aí, né? A gente tem muita coisa acontecendo. A carreira de TI sendo reescrita, né? Eu vou trazer algumas provocações para a gente aí, o Vladimir também. E depois a gente fica num bate-papo no finalzinho aí, geral a todos, tá bom? Carol, contigo aí, depois passa para o Vladimir e comigo aí. Vamos embora. Obrigado. Hoje está difícil. Fiquei tímida com esse tema, tá? Nem preparei slides, fiquei aqui tensa, mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu, né? Lógico que pesquisando, falando aqui com o Paulo sobre o tema, não podia ser diferente, começou a pipocar milhões de tirinhas e informações sobre inteligência artificial, porque hoje em dia é assim, né? Então, o que eu vi aqui, o que apareceu para mim? Várias vezes, e ontem, por fim, eu recebi essa tirinha aqui no WhatsApp, num grupo de RH, eu falei, não, eu vou levar porque ela está merecendo. Eu não sei de quem é, eu não tenho referência, então eu nem coloquei aqui para vocês, mas me apareceu várias vezes. No Instagram, no LinkedIn, por último, eu mesma recebi. E aí, quando eu fui procurar, que eu fiz a busca pela imagem, eu vi esse comentário do lado, que eu também não sei se foi a própria pessoa que escreveu, então não vou referenciar, mas fez algum sentido. Nos próximos anos, pouca gente vai perder o emprego diretamente para uma inteligência artificial, mas muita gente vai perder o emprego para alguém usando uma inteligência artificial. Eu achei que fez bastante sentido, né? E, como sempre aqui, nós estamos tratando de pessoas. O nosso programa se chama Pessoas e Desenvolvimento Gerenciado. Então, não começa com uma palavra à toa, né? Eu estou aqui sempre para puxar esse gancho e a discussão sobre isso. Então, falar sobre inteligência artificial é refletir sobre mudanças sociais, culturais, políticas, como sempre, né? E cada um de nós é profundamente impactado por essas alterações. E aí, não tem como não pensar sobre esses cenários e as relações de trabalho se modificando e sobre como nós nos adaptamos a isso, né? Então, vamos pensar aqui por um momento, né? Quem já tem filho, Júlia, se a gente for pensar em uma criança que nasce hoje, em 2053, se tudo correr bem, ela vai ter 30 anos e já vai estar no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem que ensinar para ela hoje, para que ela possa sobreviver e ter sucesso? Infelizmente, a gente não sabe como é que vai ser 2050, né? Nós não temos uma resposta exata do que a gente precisa ensinar. Mas... Oi? Vou continuar. Mas a tendência indica que, certamente, o perfil de trabalho dessa pessoa vai mudar a cada década. O Paulo, o microfone. Isso, foi. Isso. Fui eu mesmo. Então tá tranquilo. E para isso nós vamos ter que aprender a aprender, né? E aprender para sempre. E eu acho que é isso que a gente poderia ensinar para uma criança que nasce hoje e vai precisar trabalhar lá em 2053. Assim como nós. Nosso dever vai ser aprender a aprender e aprender sempre para sempre. Eu li esses dias também, né? Uma citação do livro 21 lições para o século XXI, que está na minha lista.
que diz que para cada dólar e cada minuto que investimos na melhoria da inteligência artificial, seria sensato investir $1 e 1 minuto no avanço da consciência humana. Eu também achei que fez muito sentido, porque eu fiquei refletindo sobre a gente não esquecer que qualquer mudança vai começar sempre por dentro, né? Ninguém sabe ao certo como é que vai ser o mundo amanhã. Então, para que a gente possa acompanhar esse mundo que hoje é bunny e amanhã a gente já não sabe o que vai ser, a gente não vai ter apenas que aprender a aprender e nem aprender sobre novas tecnologias. Nós vamos precisar nos reinventar, mais de uma vez, inclusive. Então, se existe algum tipo de competição, algum tipo de pensamento sobre máquina e humano, o remédio para isso vai sempre passar pelo autoconhecimento e pela busca por desenvolvimento. Então, cabe a nós aprender a aprender o necessário para navegar a cada dia, a cada momento, e sempre vai ser inevitável pensar que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humanos nós vamos precisar ser para sobreviver. Sem perder de vista, né, que de fato o futuro, que a gente acha que é futuro que está longe, mas é o amanhã, começa aqui dentro de nós, começa aqui nesses momentos que a gente tem para aprender a aprender e nesses momentos que a gente pode compartilhar conhecimento. Então, só trouxe aqui essa reflexão que eu fiz ontem, escrevi um pouquinho, porque é a maneira que eu enxergo esse momento que a gente tem aqui, né? Nós vamos ouvir sobre um tema muito importante, sobre um tema que todo mundo fala, e a nossa missão é aprender a cada momento. Então é isso, eu vou passar agora para quem, né, muito melhor vai tratar aí esse tema, Vladimir, com você. Muito obrigada, já te agradeço. Muito bacana, obrigado a vocês pela oportunidade, né? É sempre um prazer, né, estar batendo papo. E vejo aqui gente de diversas gerações, né? Outro dia eu bati papo com uma turma universitária, né, que é muito legal também. Então, essa troca é muito bacana, né? E não sou eu que ensino, não. Nós todos aprendemos, né? E é bacana, Carol, o que você falou, que é uma coisa que é meu lema, é long life learning. A gente tem que aprender a vida toda, qualquer área. A gente que está em tecnologia, então, se não aprender, a gente está frito. Frito, cozido e assado, né? Por quê? Porque muda toda hora, né? Se vocês perceberem, o Paulo não, que o Paulo é novinho, né? Mas eu já participei de muitas mudanças, mas as 3 últimas são assombrosas, né? Em 95, né? Acho que é Tim Berners, né, Paulo? Que ele lançou o www. A internet, ela é super antiga, dos anos 60, só que a internet era difícil de usar. Quando ele lançou o www, eu estava num congresso em Denver, nos Estados Unidos, da HP. Cara, era uma loucura, ninguém entendia o que era aquilo. Eles estavam ensinando o basicão. A internet, ela ganhou força em 95, né? Por quê? Porque criaram o hipertexto, criaram a teia da internet. Eu não estava ainda trabalhando, não, Vladimir. Eu imagino, você estava no berço ainda. Mas foi fantástico. Eu era novinho, Paulo. Eu estava começando a carreira profissional, mas Tá já... certo. Mas, enfim... Eu já estava brincando aí. Foi o primeiro das últimas revoluções, foi a primeira. A segunda é o Steve Jobs, que é um ídolo meu aí, porque um cara muito criativo e o cara que tinha uma qualidade que ele fazia apresentações fantásticas. Vocês olham no YouTube, né? Em 2008 ele apresentou o iPhone. Isso mudou nossas vidas. Porque hoje todo mundo tem um hipercomputador, né, Paulo? Aqueles que a gente começou a estudar não estão, é fichinha perto ao celular que a gente tem hoje, né? É fichinha. Então, foi uma revolução, porque ele gerou o conceito, que hoje alguns chamam de edge computing, ou entre outras coisas, de colocar na ponta, né, toda esse ferramental. Então, foi uma tremenda revolução. E agora, em novembro de 2021, né, é o ChatGPT. Em 5 dias, ele atingiu 1 milhão de usuários. Olha que loucura. O Facebook demorou 5 meses. Não lembro quanto tempo demorou o Instagram. O cara, em 5 dias. A inteligência artificial é nova? Foi lançada em novembro de 2021? Não. Mas é a mesma coisa do Tim Berners, lá em 95. Ele tornou utilizável, ele popularizou uma coisa que já existia há muito tempo. Então, o ChatGPT a gente usa e a gente materializa. Devem ter muitos devs aqui, né, Paulo? Tem bastante dev, tem bastante área de infra, security, tem que estão na minha tela, né? O Jean é o gestor da área de infraestrutura, operação e segurança, a Arley da área de soluções da cooperativa, e
Renata, Marcelo, Kátia são da área de soluções Dev, consultores de negócio, né? Dev lá atrás, Eduardo, Henrique, o Carlos também é Dev aí. São de pessoal, tem um mix de pessoas, tem as nossas especialistas de RH que já são de TI, consultoras funcionais, tecnologia aí, entendeu? Então a gente tem. Não, Fora os outros que eu não estou vendo aqui, que não abriram a câmera, né? O pessoal não abre a câmera, aí eu não consigo ver. Não, mas bacana. Eu provoquei pelo seguinte: eu tive agora no Web Summit e fantástico, né? E 2 temas recorrentes era AI generativa, né? E cybersecurity. 2 temas que todo mundo falava, né? E segmentos recorrentes: healthcare, agronegócio, né? E educação. Então, percebe, vocês estão num segmento aí muito importante, né? Em termos de negócios e de sociedade, tá? E por que eu provoquei os devs? Todo mundo está usando o ChatGPT para programar. Está matando os programadores? Não. Eu sou da época da calculadora programável, né? Estava fazendo engenharia e tinha uns alarmistas. Não, mas vai matar, o engenheiro não vai pensar mais. Pelo contrário, eu deixei de fazer coisas que eram inúteis, não me agregavam valor. Eu tive uma das primeiras calculadoras da HP, não sei se o Paulo não vai lembrar, ele era criança, mas tinha uma fitinha magnética, Paulo, que você guardava os programas lá. Era uma HP bacana. E eu colocava aquelas equações da engenharia, enfim. E já se tinha esse discurso, Carol. Vai acabar com o engenheiro, vai acabar com. Não acaba. O Dev Júnior acaba. Por quê? Porque o Dev não é mais Júnior. A partir do momento que ele usa o chat GPT, ele já tem uma coisa que tirou ele da junioridade. Ele já está fazendo coisas de um pleno, às vezes até de um sênior, né? Então, o AI, ele não mata, ele mata emprego, sim, mas quem usar, né? Vai usar com inteligência, e depois no finalzinho eu vou dar surpresa, tá? Não vou dar spoiler. Eu vou dar vou comentar uma coisa para vocês perceberem a abrangência do AI. Mas no final, último slide. Você me cobra, Carol, para não esquecer. O último slide eu vou falar disso. Então, gente, não tem hoje, não tem escapatória. E eu que trabalho muito na interlocução de executivos, o ChatGPT tornou, porque todo mundo falava, precisa investir em AI. Eu chegava para um executivo, o cara não entendia o que era aquilo. Hoje ele já entende, ele percebe valor naquilo. É a internet, né, de 95, né? Então é fantástico. Mas vamos ao tema aqui também, que eu falo demais, tá? Se me deixarem aqui. Aí, Vladimir, só vou acrescentar nos seus 3 temas, né? Quando o Windows foi lançado em 83, que também foi um salto quântico, né? Foi bem. Essa realmente eu ainda estava lá no meu colégio militar, mas essa parte aí foi bem. Permitiu, né? Todos esses avanços aí também, que quando eu não peguei, né? Mas quando era só programar em texto, essas coisas aí, era mais complicado. Não, foi mudando. Fala, Silvio. E é bacana, porque isso vem de laboratórios, né? Tudo isso veio do laboratório da Xerox. Mas vamos lá. Então, o que eu trouxe para vocês? Mais um bate-papo, uma provocação, né? Como é que aí está sendo aplicado, né, na saúde, né? E aonde que você pode ter benefícios, aonde, né, que você precisa tomar mais cuidado enquanto sociedade, né? Enquanto empresas, enquanto negócios, tá? E aí a gente está falando dos stakeholders da saúde. Eu tive, antes da pandemia, num congresso em São Paulo, e um diretor da ANS deu uma palestra. Ele falou, olha, esse uma indústria que está todo mundo insatisfeito. O hospital está insatisfeito, a operadora de saúde está insatisfeita, o médico está insatisfeito, o laboratório está insatisfeito. Por quê? Porque é um modelo, né, que não é um modelo mais adequado, né? O próprio paciente está insatisfeito. Então, e esse desafio de aplicar cada vez mais tecnologia pode começar a melhorar essa equação nessa indústria, tá? Então, vamos lá. Eu simplifico as coisas, é um cacuete meu, né? Que é uma forma de eu poder entender melhor, tá? Então, quando você fala de AI, hoje é danado, né? Qualquer programa um pouco mais sofisticado, o pessoal já fala que usa inteligência artificial. É balela, né? Não é bem assim. AI é você ter a capacidade de aprender. Claro que essa capacidade já é sofisticada, né?
mas não é total, não é uma capacidade humana e uma capacidade cognitiva, tá? Então, o AI é os algoritmos, né, e dados que você consegue melhorar, por exemplo, a qualidade do atendimento médico, a precisão, né? Eu vou dar um exemplo aqui que na minha visão, uma tendência, né? O que o ChatGPT faz? Na cabeça ele tem 3 caixinhas. Ele tem uma caixinha bacana que ele entende o que você escreve. Né? Eu às vezes faço de brincadeira, eu comecei a discutir com ele, você está sendo indelicado. Ele falou para mim, mas ele entende o que você está falando. Né? Então, é um algoritmo para os devs, né? Que ele consegue entender a linguagem natural. Só que mais que entender a linguagem natural, ele decodifica isso no que ele chama de tokens. Né? E aí, o que ele fez? Ele tokenizou a internet. Né? E hoje tem uma barreira de entrada para a IA generativa, que ele tokenizou a internet toda até novembro de 2021. Olha que loucura. A internet toda é muito dado. Né? E tokenizar é você olhar tudo que está escrito, né? Todo o texto que está escrito, e você conseguir achar as coisas. Então, a partir do momento que ele entende o que você fala, ele transforma numa linguagem tokenizada e ele consegue pesquisar isso, ele tem uma riqueza, né, de informação fantástica, tá? Que precisa ser curada. Por quê? Porque tem coisas que não são corretas, tá? E aí ele tem uma terceira caixinha que ele pega esses tokens e, de novo, escreve numa linguagem que você entenda. É fantástico, tá? Qual é uma evolução agora? Essa caixa do meio é uma caixa genérica e é uma caixa pouco curada. Ou foi curada. Eu estava outro dia vendo uma palestra, Paula, vou até te passar, do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que fez o ChatGPT, e ele dizendo que o processo de melhoria de aprendizado é curado por humanos. Né? Então, você abre uma tela lá, você tem 2 respostas do ChatGPT, tá? E, e o humano diz para ele qual é melhor. E ele usa isso para aprender. Olha que bonito. Então, tem uma curadoria fantástica. Essa caixinha do meio é uma tendência ela se especializar. Então, na área de saúde, vai ser uma caixinha de todo o conhecimento médico. Só que é um conhecimento já curado, é confiável, entendeu? Não é internet, não é qualquer um escreveu. E aí você tem muito mais precisão, porque você vai entender o que o médico quer, ou o que o enfermeiro quer, você vai nessa base especializada em saúde ou em educação, em qualquer outra indústria, e vai devolver alguma coisa que seja razoável, né? E que te ajude, né? Que não tire o emprego, mas te acelera o processo, tá? E aí, como é que a gente está fazendo aí? Está fazendo, né, com toda essa lógica, esse método, né, esses modelos matemáticos que são fantásticos. Tá? E aonde que eu posso aplicar? Diagnóstico assistido, né, monitorar paciente, né, triar doenças. Né, isso é fantástico. E não estou matando o médico ou o enfermeiro. Eu estou, primeiro, uniformizando o atendimento, porque cada médico tem uma formação, cada enfermeiro tem uma formação, eu começo a uniformizar. Segundo, o que é braçal, o que não precisa, eu já dou de cara para ele. Ele gasta o tempo dele mais diagnosticando, tentando entender. Mais do que isso, o dia que a gente tiver, né, Paulo, sonho nosso de consumo, o prontuário eletrônico de verdade, né, através da Rede Nacional de Dados de Saúde, aí matou, né? Eu tenho um médico há 30 anos que eu vou nele. Ele sabe todo o meu histórico, a qualidade dele é essa. Se eu for no outro médico, ferrou, né? Ele vai olhar alguns exames, os mais recentes, né? Então, quando eu tiver todo esse conhecimento e faz parte da inteligência artificial, eu vou conseguir, através da história do paciente, né, conseguir ter diagnósticos mais precisos e até preditivos, tá? Então, é na linha de melhorar a eficiência, vai reduzir custos, né? E aí talvez torne esse sistema, como eu disse no início, menos perverso, tá? Como é que está no Brasil? Né? Está cada vez mais sendo utilizado. Grandes players como Einstein, Sírio-Libanês, né, DASA, estão usando muito. Tá? E isso implica investimento em pesquisa, né? Universidades investindo bastante. O Brasil é interessante, né? Porque é um polo de pesquisa muito importante. A gente já não sabe disso, mas é. Eu até não comentei contigo, Paulo, há alguns anos
eu tive num congresso nos Estados Unidos e estava aquele cara que ele tem um programa na Nat Geo, que ele é um conselheiro para aeroespacial, para a NASA e tudo. E eu fui conversar com ele. Falei, sou do Brasil, me autografa seu livro e tal. Ele falou, pô, vocês são fantásticos em pesquisa. É um país, né, que tem uma força danada que não usa, enquanto você não privilegia isso. E o governo já está se mexendo, tá? E hoje Não já dá tem... valor, na verdade, ao pesquisador, né? Não dá valor. Não dá valor, e o que tem não dá ibope, não dá notícia. Na verdade, tem muito, mas não dá notícia, Paulo. notícia, né? Aquela história Isso que também. a gente aprende na vida, né, Paulo? Não basta colocar o ovo, tem que cacarejar, né? Então, é isso que você falou, não é, Paulo? Paulo? Tá, acho que está no mundo. Acho que ele travou. Vamos lá. Exatamente. Beleza, Paulo. É isso, exatamente isso. É isso que E o tá ruim a conexão, né? eu imaginei. E o governo já está se mexendo, né? Hoje tem uma rede de saúde digital, que por acaso ou não por acaso é Ana Estela Haddad, que é mulher do ministro da Economia, né? Então tá ganhando força. E o bacana no Brasil, né? Isso me deixa feliz, né? Que esse era um processo que tinha ganhado força no governo anterior, que a gente chama de Open Health, e que continua com força, né? Porque quando muda governo no Brasil, você muda as prioridades, né? Então é um tema tão importante que não mudou, tá? E aí você traz benefícios para os diversos stakeholders, né? O profissional vai ter muito mais informação, vai ter muito mais acuracidade. O tratamento é personalizado, porque quando eu tiver isso de fato, eu vou ter todo o histórico. Eu sei que o Paulo, né, tem um histórico que aquele remédio eu não posso dar para ele, eu não posso dar aquele mais esse, né? E isso o profissional é beneficiado, o paciente é beneficiado, né? No sentido que você tem a busca da cura, né? Não é o foco na doença, é o foco na saúde, tá? No caso das instituições de saúde, operadoras, etc., é o economics, né? Como a gente diz, é reduzir custos, é gerir de forma mais eficiente os recursos, né? E esse aumento da eficiência não é só saving financeiro, ele melhora o atendimento, tá? E aí isso gera desafios, tá? Tanto para os profissionais, para todos nós, né? Acho que aí é genérico, né? O ChatGPT está influenciando os devs. Vou ficar com medo? Pelo contrário. Como eu disse, tem um spoiler no final aí. Mas, pelo contrário, eu fico feliz, né? Está me tirando um trabalho que era braçal e eu fico com a inteligência, tá? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu estou na contingência aqui. Vamos lá. Tá Segue. bom. E aí, como eu já falei, né? Você tem, de fato, benefício para as operadoras, né? Você tem essa personalização, né? E aí você consegue ser mais competitivo, né? Se você tem a ideia do histórico de um paciente, você pode precificar o risco dele melhor. Olha só que bacana. Que hoje é na massa, e hoje é na idade, é até injusto, porque você tem idoso, você tem jovem ou meia-idade que não é saudável, mas só pela idade ele influencia menos na precificação. O cara mais idoso pode ser super saudável, não usa o plano de saúde, paga mais por causa da idade. Quando você começa a ter a inteligência, os dados, né, para trabalhar isso, você com certeza vai, além de atender melhor, você vai poder precificar melhor, tá? E a grande questão aí que se discute no Brasil e no mundo é privacidade, tá? E isso é um problema, porque na Europa tem países que não, que o prontuário do paciente é dele, mas ele distribui. Tem outros países até que liberam entre médicos, tá? Aqui no Brasil, e eu gosto disso, né? Tem toda uma questão de regulação, desde que você não impeça de você ter os benefícios, tá? Então, aí agora mesmo, alguns 2 meses, teve um manifesto mundial, o Elon Musk era um dos que assinaram, se colocando preocupado como AI. E eles até não fui partidário da colocação deles. Tem que parar o desenvolvimento da AI agora até regular. Não, eu acho que as coisas andam em paralelo, né? Mas é um desafio. Tem uma questão de ética,
Ele pode começar a gerar fake news agora de forma muito fácil, porque ele gera avatares que são você, ou não são tão avatares porque é a sua imagem, com a sua voz, né? Então, tem questões aí que tem que tomar um cuidado, tá? Qualidade de dados, isso não é só para aí, né? Isso é para o nosso mundo de tecnologia, mas na AI vai afetar muito, porque se você não tiver dado para treinar, não tem treinamento, tá? E interoperabilidade, aí eu remeto muito ao RNDS, que é esse barramento que está sendo proposto há muitos anos e ainda não ganhou punch, não ganhou força, que é você ter um barramento de dados que ligue todas as entidades, stakeholders da saúde, tanto pública quanto suplementar, privada, e traga essa interoperabilidade. Essa é uma palavra difícil de falar. Já tem alguns movimentos no Brasil, né? A própria Confederação Nacional dos Médicos, a Federação dos Médicos, desculpa, já começa a regular isso, né? Até porque tem que ter qualidade. Qualquer produto de tecnologia para a área médica tem que ser regulada, tem que ser validada pela ANS, certificada, né? Então, é bacana essa preocupação que já está tendo. A gente sabe, né, que a gente tem o Marco Civil da Internet, que regula uma série de questões, entre elas LGPD, não é só o Marco Civil, mas ele trouxe força para essa discussão, né? E o próprio Ministério da Saúde, como eu falei no começo, ele começa a liderar a saúde digital, né? Então, é bacana, né? Eu fico feliz sabendo que a sociedade como um todo está se mexendo na velocidade que a gente quer, não, mas não está parada, tá? ChatGPT, né? É a grande vedete do momento, né? E é o que eu já falei, quer dizer, ele usa, ele entende a sua linguagem natural, né? Ele tem uma base, né? E se a base for especializada, por exemplo, para a saúde, e não só a especialização, ela tiver históricos, aí é fantástico. Imagina que bacana. Imagina, eu vou lá e pergunto para ele, ChatGPT, eu posso tomar o remédio tal? Eu, Vladimir, né? E ele sabe as complicações desse remédio por uma base de dados da saúde, e ele sabe meu histórico. Ele sabe que eu estou tomando o remédio C, que os dois não podem ser tomados em conjunto, na palavras difíceis. Não podem ser tomados, tá? Então é bacana, porque eu especializo a inteligência e eu particularizo ela, tá? E aí sempre é o trade-off da vida, né? Que eu vou sempre ter benefício, né? E vou ter desafio. E capacitação é um problema, como a Carol falou, e para esse tema que é muito sensível, a privacidade, tá? Então, é uma provocação que eu fiz, tá? Aonde já está sendo aplicado? Tem N aplicações, né? O robô de cirurgia já é muito comum, né? Não é bem um robô assim, né? Mas você consegue até fazer cirurgia teleassistida, né? Você tem um cirurgião no local e tem um bam remoto, e ele está orientando, né? Você consegue monitorar. Eu sou um usuário, meu médico já é bem mais velho que eu, é um senhor de idade. Eu chego com ele com o iPad, ele olha para mim meio assustado, mas eu levo todos os meus dados. Eu tenho esse reloginho, mede minha frequência, mede a minha pressão, mede uma série de coisas, né? E eu levo sempre para ele. Eu tenho o meu histórico, né? E aí, no meu caso, mede em tempo real. Eu jogo no aplicativo do celular, jogo no meu computador, enfim. E acaba, né, que isso já começa a trazer, e já está sendo proposto uma série de soluções, né, que são os assistentes virtuais, né? Esse cara que precisa melhorar muito ainda, tá? E aí tem exemplos, né? A Fleury tem investido muito, né, muito na triagem de exames e na parte genética, que é uma parte que tem razoável complexidade, né? O Sírio-Libanês, muito para avaliar complicações pós-operatórias, tá? Já tem até um exemplo que eu não trouxe aqui, que é detecção de câncer através de imagem, porque numa imagem, um câncer, ele tem certos comportamentos de bits, né? Nossa área, na imagem, né? E você consegue, com muito mais precisão e antecedência que um médico,
você já consegue identificar tendências, né? Então, isso também está sendo usado. E tem aqui essa empresa, né, que já usa para diagnóstico de doenças oculares. Então, tá real, né? Não é ainda um sonho. Muito tem que ser feito? Sim, muito tem que ser feito, mas estamos caminhando, né? Já tem grandes empresas, né? Por acaso, eu tenho uma parceria com a IBM, eles tiveram um evento agora nos Estados Unidos, né? E eu estou até curioso para saber as evoluções, mas eles têm o Watson, que já é um processo, é uma inteligência artificial antiga deles, e que eles estão especializando para a saúde, tá? Eu até, num próximo tema, viu, Paulo, a gente pode trazê-los, né, uma próxima discussão, que é bem bacana trazer esses grandes big players da indústria, né, para mostrar isso aqui. E eu estou curioso também, eu falei até hoje manhãzinha com o responsável da IBM, que voltou semana passada dos Estados Unidos. Falei, e aí, me conta as novidades, eu vou almoçar com ele. A IBM é pioneira nisso, né? Na verdade, o Watson aí, ela foi pioneira. A gente já teve aqui com o Google também, há um tempo atrás, aí uns 3 anos, também com a plataforma, né? E agora a generalização já andou, né? A gente está caminhando para a especialização, como está falando aí, né? A IBM é um player forte, a Google é um player forte também. Microsoft, né, se tornou super forte, ela comeu nas beiradas aí e chegou aí. Agora, nesse momento, tá um pouquinho na frente com algumas outras soluções. Mas é isso, a IBM, com certeza, ela é muito importante nisso. A gente pode depois trazê-las para a mesa aqui também. Muito bacana. Agora, Carol, vou te provocar. Qual a surpresa que eu tenho no final? Não sei. Eu poderia ter, não sei. Vou deixar você fazer a surpresa. Alguém quer chutar aí? Abre a palavra. Pessoal, vamos lá, vamos dar uma chutadinha aí, começar uma interação. Eu suspeito que seja algo já voltado para programação. Mas não é. Mas eu não estou te vendo porque eu estou com a apresentação aberta. O o Arley aí. O Arley. Isso. Tem a ver, né? Tem a ver, é um tema, mas é um pouquinho mais que isso, tá? Mas eu vou falar, não vou ficar na suspense, não. Essa apresentação foi feita com inteligência artificial. Totalmente. Tá? Claro que teve uma curadoria minha, né? Por quê? Porque colocou algumas coisas, né? Mas o benefício disso, eu comentei com o Paulo, é que me tirou, me eliminou 3 a 4 horas de trabalho que era para estruturar o esqueleto da apresentação, tá? E aí ela fez toda. Por quê? Porque ela fez uma primeira versão e eu comecei a interagir com ela. Falei, mas fala isso. Corrige aquilo, né? Fala aquilo outro. Assistente virtual, né? Mas é fantástico, Paulo. Fantástico, eu vou colocar aqui no link do Teams para quem quiser usar. Mas foi fantástico, cara. Ela fez tudo. Claro que. Então, é aquela coisa que a Carol falou. Os profissionais que souberem usar isso vão ter ganhos. Eu eliminei da minha agenda um desperdício de 3, 4 horas que eu usei para pensar. Mas eu quero falar disso. Aí eu falava para ele: me traz o dado disso. Não está legal ainda. Traz aquilo. Mas eu não mexi. Até isso aqui está em PDF. É uma limitação hoje dessa ferramenta. E eu preferi apresentar o original, né, porque é o que ela gerou. Eu não meti a mão nessa apresentação. Eu só curei. A curadoria é minha, os temas relevantes eu trouxe. Tá? Então, gente, tá aí. Não é mais... É um sonho, um desejo. É real hoje. Realidade. Viu, Carol? A ferramenta de trabalho. Fala aí, Arne. Não, eu ia comentar que aí, Vladimir, a gente aqui, né, o meu time tem o desafio de ir nos outros 2 encontros essa mesma linha de tema, a gente trazer, né, também conteúdos para compartilhar aqui com o time. E essa semana eu comecei a dar um gás nesse trabalho, eu estava justamente pesquisando, fazendo alguns estudos e olhei para o Office, que vai vir com novidades nessa mesma linha. E ainda não tinha visto algo disponível, acessível para a gente fazer. O Office mesmo ainda está em estudo, ainda vai ser liberado. A gente vai poder, a partir de um documento Word, por exemplo, uma proposta que você faz, gerar os slides de PPT a partir daquela proposta automaticamente
acho que mais ou menos como essa ferramenta que você mostrou já faz hoje, né? Não, Então, até vai ser um estudo meu usá-la, justamente porque eu já estou preparando o conteúdo, né? Já estou preparando aqui a esteira, como a gente está falando, a curadoria do conteúdo, e aí eu vou ver se a gente consegue usá-la aqui também, já para os próximos eventos. não, e bacana a sua colocação, Harley. Sabe como é que eu cheguei nessa ferramenta? Eu fui pesquisar se o Copilot da Microsoft já estava livre. Porque eles estão anunciando que vão liberar. Eu falei, putz, eu quero um beta disso, porque o Paulo me joga um desafio no peito. Eu falei, senão eu ia fazer, né? Amigo da onça, né, Vladimir? Amigo da onça, né? Amigo da onça, mas é um amigo do bem. Amigo do bem. Mas aí, eu coloquei no link aqui de vocês, no chat, o link da ferramenta. Cara, Harley, eu achei a ferramenta. Eu falei, deixa eu experimentar. Achei outras, né? Essa foi a que eu me encantei mais, né? E eu comecei a experimentar e falei, putz, está me dando resultado. Ela primeiro trouxe uma versão em inglês, né? Que já era muito boa. Eu falei, eu vou traduzir. Aí eu falei, peraí, vou pedir para ela traduzir. Ela traduziu, né? Aí você começa a ficar mais abusado, né? E foi nisso, porque a Microsoft está anunciando o Copilot já há algum tempo, né? Já teve betas, tem um amigo meu que já viu uma apresentação. E eu fui procurar, esbarrei com algumas ferramentas, né? E falei, vou experimentar. E aí estou maravilhado. E todos os amigos que eu passo, cara, eles estão maravilhados, tá? É muito legal. Eu costumo dizer que a gente sabendo fazer as perguntas certas, a gente vai ter os resultados que a gente espera. Então, por isso que é importante a gente olhar para esse lado, porque, né, digamos, sozinha, totalmente sozinha não vai trabalhar, não tem como. Mas se a gente souber fazer as perguntas certas, a gente vai colher resultados favoráveis aí para a gente. Não, é isso. Você tem que saber perguntar e tem que saber curar, né? Porque se é um tema que eu não conheço, eu não vou ter. Se ele falar qualquer bobagem, eu vou engolir, né? Se eu conheço o tema, eu curo. Mas não é bem assim, faz assado, né? Então, o que você colocou é bem pertinente. Vladimir, vamos. Muito bom, pessoal. Vou fazer 5 minutinhos aqui só para a gente ir para o nosso debate e brincadeira aí, tá? Vamos passar 5. E aí a gente vai para os questionamentos e vamos olhar como é que a gente está fazendo. Então, não vou trazer cases, eu vou trazer 2 cases aqui, tá? Para vocês, rapidinho, para provocar as 2 áreas aí principais, né, nossas aqui. Se eu conseguir compartilhar, vou tentar aqui que eu estou via celular, vocês me falam aí se a gente coloca, tá bom? Vocês estão vendo aí minha tela? Tá na tela. Sim. Então é o seguinte, o que é isso aqui, pessoal? Eu coloquei, né, meu filho para fazer TI, né, porque eu adoro ele, amo ele de paixão, né? E aí ele me trouxe aqui, ó, pai, olha só que legal, ó, um trabalho de faculdade. Aí, pessoal, olha toda a encomenda. Era um negócio para fazer carbono 14, para calcular qual é a idade do material. Os pré-requisitos estão todos aqui. Ó, período. Aí tinha uma tabelinha. Quais são as respostas, outras tabelinhas, de quais são as respostas que tem que dar. Parará, parará, parará. Por fim, se o programa deve imprimir a descrição do artefato, qual é o tipo do artefato, eu vou entrar no artefato, período do artefato, pesquisador responsável, né? E para auxiliar a tarefa ainda colocou aí os requisitos, como é que vai ter agora. Então, entrou tudo isso aqui no... Aonde? Ó, ainda tem as outras tabelinhas nacionais, todo esse requisito. E aí, o que meu filho trouxe? Pai, botei no chat GPT, tudo isso aqui era para fazer um programa em Java, ó, todos esses requisitos. E aqui está o programa em Java. Ó, todinho pronto e funcionando, que eu fiz o teste, né, que eu fui olhar. Então, gente, não é uma simples linha, não, tá? É todo um requisito descrito que foi entendido aí nas 3 estruturas, como disse o Vladimir, tá? Ó, tá aqui todo o programinha, e é esse profissional que vai sair, né, da faculdade, tá? Então, eu até falei, pô, tem que fazer o programa, né? Tem que desenvolver, tem que aprender, tá? Mas... Aí vai ser desenvolvedor Nutella, não, cara. Ele tem que pelo menos botar um comentáriozinho lá, eu que fiz, né? Pois Então, aí é aquilo, né? Coloco lá que eu fiz, coloco que eu desenvolvi, como é que é?
Não, mas isso, né, a gente está falando aí e tal, mas isso não é nada diferente do que a gente faz hoje o tempo todo para desenvolver. A É diferença é a isso. forma. Então a gente vive pesquisando os Exatamente. fóruns de desenvolvimento. Ah, Mas tem que achar uma funçãozinha aqui, tirar uma dúvida aqui, a exato. gente recorre. Só que essa é uma evolução, né? Agora eu Agora está consigo muito colocar um mais completo. requisito, eu consigo É, escrever um requisito é. e o programa está ali. Se esse, né, Eu se o fiz um teste, tá? Para desenvolvedor. fazer em COBOL esse requisito também veio, tá? Não, se o desenvolvedor não souber como encaixar os bloquinhos, ele só vai ter os bloquinhos todos separados e nada falando com Sim, nada. Então, em algum sim, momento, sim. tem que aprender. Não tem como Só que acelera sozinho. demais, né? Acelera Muita demais. coisa, muita coisa. A desvantagem, como toda essa questão de a gente procurar no código, é a bagagem de conceito, né? E se eu só usar, né, como disse o chat GPT, não tiver o conceito ou qualquer outra ferramenta, né? Ferramenta que estão vindo aqui também, e a gente não tiver todo o conceito, não souber aplicar, não vai funcionar. Mas o trabalho braçal, né? Todo esse trabalho, e muito de inteligência, muitas vezes, porque aqui ele pode até ter usado lá curadoria do que ele tinha, mas ele criou muita coisa, foi feito, né? Então, esse já chegou, né? Já chegou, e aí eu não fiz, Carol, mas depois eu vou brincar, algumas coisas de gente de gestão, dá para brincar lá, eu não fiz ainda de RH, né? Para a gente também, porque com certeza, né? Ele já escreve a apresentação, ele vai ter lá um Ned Herman da vida para mapear os Sabe perfis, que e aí a gente meu coloca. próximo teste vai ser, me sugira uma dinâmica de grupo com foco tal, tal, tal. Sabe que eu vou Então, perguntar. aí fala, vamos abraçar a árvore, né? Essa coisa que o pessoal fala aqui, viu, Vladimir? O pessoal falava, agora não fala mais para mim, pô, o Paulo só quer abraçar a árvore, essas coisas todas, mas agora não tá. Mas, e aí, então essa é na equipe de dev, né? Equipe de infraestrutura e operação, né? Eu vou só, uma brincadeirinha aqui, essa de N1, N2, né? Mas também tá lá. Então, eu tô aqui, né? Programinha não consigo imprimir. E aí eu já trouxe até o que está lá, né? Ele te dá todos os passos que um N1 de ITSM precisa fazer. E se a gente quiser perguntar para reinstalar a impressora e qual de tal modelo, ele também vai colocar. Então, tá? Ó, verifique os drivers, reinicia o Paulo, computador. Oi. só colocando, fazendo uma colocação, eu também estou pesquisando isso, acho muito interessante. Quanto mais detalhes você dá, melhor é a análise dele. Sim. É muito legal. É interpretação, né? Você saber colocar o que você está precisando. Ele vai lá na íntegra e você vai filtrando. Chega a um ponto que você lê e acha que foi você que fez. Era o que você queria, mas você não imaginou isso. Então, como fazer. São as perguntas, né? Como foram sempre no mundo, né? Não são as respostas que orientam, né? Sempre foram as perguntas. E quanto melhor a gente fizer as perguntas, né, melhor virão as respostas, né? Eu tenho lá um descritivo gigante de requisito veio, e uma pergunta mais genérica. Então, a atividade humana e a de TI, como a gente sempre achou que poderia demorar mais, ela já é a realidade. Então, nós todos temos que nos adaptar novamente, reinventarmos e aproveitar todo essa revolução que já está aí, já é a realidade, né? Na saúde, muito mais, né? O Vladimir apresentou alguns das necessidades. A gente sabe que a saúde é o lugar onde tem mais fraude, né? Tem mais de 20% de fraude ou má utilização. O Vladimir aí faz parte do Open Group para parte de prontuário eletrônico centralizados também, né? Eu tenho também, de alguma forma, participado. É uma das formas que a gente tem. Diga, seu Eduardo, por favor, o senhor levantou a mão. Então, só complementando aqui o que você tinha falado aí, né? O ChatGPT ele teve uma atualização, né? E os caras melhoraram muito, né? De lá para cá, né? Você estava falando do teste que você fez com Java, com COBOL, né? Eu tenho testado já algumas coisas também há um tempo. Eu testei Python, React, Transaction SQL. Vou te falar, ele traz um negócio perfeito, testado, assim, tá? Você bota, você manda rodar, compila, ele funciona. E assim, eu fico imaginando daqui a um ano como é que vai estar isso, né, cara? Porque eles já estavam com a versão 5 aí no gatilho, se eu não me engano, né? Então, é surreal mesmo. A tecnologia é incrível, né? É isso. Diga, Cláudio.
Tem uma coisa que eu estava pensando aqui, hoje em dia já tem o Dr. Google, né? Que a gente vai lá, consulta e se automedica. O que é muito errado, né? E como é que vai ser com o chat GPT? Ou seja, a gente vai colocando a coisa cada vez mais. Isso é um problema muito sério para a saúde como um todo, né? E para todos nós. Como toda tecnologia, é para o bem e para o mal, né? Não tem lá o Elon Musk querendo parar tudo para poder se discutir, né? É imparável, não há como parar, né? Não tem como parar. Mas tem que sempre evoluir, né? Tem que saber usar para o bem e com moderação, né? Mas se a gente não se medica pelo Google, a gente se medica na farmácia, né? Chega lá e pergunta o que é bom para tal coisa, né? Eu não faço isso, nunca fiz isso, mas né? É assim que eu acho que as pessoas fazem, eu vejo também, né? Eu nunca li a bula também no Google, nunca fiz essas coisas. Diga, dona Sheila. Eu acho que a Renatinha levantou a mão antes, Desculpa, Paula. Renata. Não, tranquila, porque eu acabei de ter. Agora tem aqui que eu não tinha visto, tem 1 e 2, ó, diz aqui que É, levantou tem antes. a ordem. É a ordem, tem a ordem, né? eu fui deselegante. Diga aí, dona Renata. Não, tranquilo. Não, assim, uma coisa importante até da sua colocação é que, assim, uma especificação bem escrita traz um resultado legal, né, no chat GPT. Porque, assim, isso vai ser uma coisa também que vai ser mega importante para os pedidos que são realizados, né? Se você pedir errado, a gente escrever errado, realmente, no final, o resultado vai ser o que escreveu errado. Então, isso é que vai ser, mais uma vez, as especificações são o documento para a gente ter na nossa ferramenta no final. Então, isso é bem interessante. A gente só não pode dar a gente pode treinar o que vem do nosso cliente, né? Aí a gente vê o que sai. Diga aí, dona Sheila. Não, essa colocação da Renatinha foi perfeita. Eu vou pegar um gancho e vou mudar de assunto do que eu ia falar inicialmente. Mas eu já fiz um teste antes, até não foi nem nessa ferramenta Gama que o Vladimir compartilhou com a gente, mas ele escreve um documento de requisitos espetacular, correlacionando a parte de negócios com a parte técnica, identando, trazendo assuntos, fazendo os links de maneira excepcional. Aqui no grupo de cadastro a gente usa muito chat GPT, né? Graças ao Flavinho, que ele trouxe essa novidade para a gente aí, para identificar alguns erros nos códigos, às vezes uma interface genérica para buscar um bug ou saber direito como declarar alguma coisa e coisas desse tipo. Mas me preocupa, sim, que também já foi dito, é a injeção de informações equivocadas, né, e até maldosas que podem ser utilizadas pelos usuários em geral, os usuários com menos conhecimento, a regulamentação que trazer uma punição, e é impossível não correlacionar com o projeto de lei das fake news daqui, né? Para trazer um moderador e responsabilizar operadores e provedores, os que trafegam de fato essa informação. Porque eu ia falar sobre o item da Claudinha, porque assim, eu vejo uma grande oportunidade, porque a primeira consulta médica, gente, desculpa, mas é para ir lá e pegar pedido de exame. É só isso. A gente vai lá, e isso poderia ser mais fluido, né, com a ajuda da inteligência artificial. Só essa colocação. Isso poderia, com certeza, oportunidade, né, de custo, né, muito grande. Então, se eu tivesse lá todo o perfil médico, né, todo o prontuário, cruzando com o que a gente tem, cruzando com os IoTs aí monitorando a gente, então, é o que vai acontecer, né, e quanto mais cedo estivermos nessa evolução, né, que eu sempre brinco aqui, a gente fala de plano de saúde, mas é de plano de doença, né? A gente não trata a saúde, a gente só cuida depois que está doente. Então, toda essa parte de prevenção, manter saudável e primeira consulta, tem que ir lá fazer o exame de revisão, essa questão toda, né? A inteligência artificial, ela seria muito boa. Muitas nem precisariam da inteligência artificial, como disse o Vladimir aí, um programinha um pouquinho mais esperto, né? Ele já iria fazer, né? Então, o mato ainda é muito alto na saúde, muito alto, né? Essa é a realidade. É muita ineficiência e óbvio que é um campo de muito investimento, precisa estar com bastante disponibilidade financeira, né? Neste momento, falando de Unimed Rio, nós estamos com mais ou menos de disponibilidade, né? Não conseguimos tantos, mas a criatividade também precisa se fazer presente. E essas ferramentas, não só o ChatGPT, como outras, né? A gente falou de Gama, falou de outras que vem para desenvolver, a gente tem que saber aproveitar e compartilhar com todos
nossos colegas aí, para que a gente possa acelerar esse uso, né? Os cases de sucesso nosso interno aí. Vladimir, o que está achando aí? Carol, Júlia, está ainda aí a Júlia? Vocês têm mais alguma mão aqui levantada que eu não estou vendo? A do Matheus. Matheus e Luan. Luan também estava com a mão levantada. Luan baixou. Se arrependeu, Luan? Vai Luan primeiro, então depois Matheus. Rapidinho, só que eu acabei de chegar aqui na escola da pequena. Antes de eu... Vamos lá, rapidinho. Um exemplo sobre produtividade, né, e trabalho, vou colocar braçal, né, um grande volume, é a questão da integração. O chat ele consegue integrar com diversas outras plataformas de graça mesmo que a gente tem hoje no mercado. Então, um exemplo que eu vi foi em relação a um convite de casamento. Você consegue usar o chat junto com o Google Sheets, né, que é a planilha do Google, e o Canvas para fazer convites em questão de minutos. E coisa que você pagaria para alguém fazer para você hoje, né? Você paga para alguém fazer um convite hoje. E você simplesmente pega uma listagem, vai, por exemplo, 150 convidados num casamento, você coloca a listagem na planilha, então, enfim, e simplesmente em questão de 5 minutos ele gera já o convite no Canva diretamente com a imagem que você quer, do jeito que você quer, só simplesmente pelo chat GPT. Simplesmente você integrando cada plataforma. Tudo bem, para uma pessoa comum é um pouquinho mais complicado de fazer isso, mas só para um exemplo prático de que, tipo, daqui a pouco qualquer pessoa vai conseguir fazer e até o trabalho de outras pessoas vai começar a ficar em risco. Um outro exemplo que o Flávio passou até para a gente em uma conversa que nós tivemos, como a Sheila já tinha mencionado, foi de se eu não me engano, ele é de um cara formado em marketing, em que ele fez um livro infantil para o filho dele. Ele estava sem histórias para contar e simplesmente ele pediu para o chat criando histórias infantis para ele poder contar com o filho. E ele utilizou uma outra plataforma, eu não sei se é a Gama, Vladimir, realmente eu posso até pegar a reportagem com ele para depois, mas ele utilizou nessa integração com o chat para poder gerar as ilustrações desse livro. E ele vendeu na Amazon e está ganhando dinheiro. Não sei se o pessoal já viu sobre isso. O Flávio contou para a gente sobre isso. Eu não lembro qual foi. Não, tem várias ferramentas para isso. Tem o que eu conheço, que eu pretendo testar, uma questão mais pessoal mesmo, de ilustrações de um livro meu, é o Midjourney, né? Que ele está em beta ainda, mas é uma outra plataforma também que tem ganhado bastante destaque. Principalmente que tem um artista japonês chamado Kentaro Miura, que a plataforma está conseguindo fazer os desenhos muito parecidos com o que ele colocava, né, na arte dele. É isso, gente. Desculpa aí se eu estendi um pouco. Não, bacana. Temos o Matheus ainda para falar, e aí, Vladimir, só pode seguir. Trazendo um pouco, Paulo, para a área da saúde, né? Eu conheço uma empresa aí, um conhecido meu trabalha, que é PebMed, né? Eles têm uma base de dados lá gigantesca na área da saúde, onde que é um público restrito que tem esse acesso, né? São médicos, né? Você tem que mostrar seu registro, CRM, enfim, para poder fazer parte. E ele auxilia os médicos na tomada de decisão, né, do paciente. Ele bota lá os sintomas do paciente, resultados de exame, e ele vai direcionando o médico para a melhor assertividade num diagnóstico daquele paciente em específico, né? Se vocês pesquisarem aí no Google e tudo mais sobre a empresa, eles assim explodiram no Brasil e até fora do Brasil por essa questão, né? Eles pegaram essa parte médica, restringiram o público só para médicos, porque senão pessoas vão se automedicar, enfim, e está ajudando nessa tomada de decisão. Maravilha, isso realmente é realidade. Diga aí, Vladimir, fica, Carol. Não, eu acho que está perfeito as colocações, é como colocaram agora, tem alguns empregos, alguns jobs, né, que somem de fato, mas as pessoas que se capacitam, principalmente aquela coisa que é commodity. O exemplo do Paulo é bem claro, né? Você tem N1, que é tremenda commodity, né? E hoje os robozinhos, eu pelo menos detesto. Quando me jogam um robô para eu conversar no WhatsApp ou qualquer outro lugar, eu quero morrer, né? Porque você fala, e aí depois de meia hora ele fala, agora eu vou te jogar para o atendente. Eu falo, pô, mas jogasse de cara, né? E aí você conta a história toda de novo. Tem que escrever humano lá, atendente humano, coisa parecida. Eu vou testando o que acelera, na realidade é isso, né? Vamos ver o que o robô não está pronto para a gente acelerar. Não pega, né? Mas aí o Paulo matou, né, Paulo? É isso? Ele vai substituir essa coisa que é meio comoditizada, né?
É isso. E aí, dona Mas, Carol? Vladimir, você falou, eu estava lembrando aqui, esses dias eu estava ouvindo rádio, que eu ainda faço isso, e apareceu uma propaganda onde o bônus do produto era oferecer atendimento humano. Era você não passar. Que loucura, Carol, Era sério? isso, era isso. Se eu não me engano, era uma empresa que faz segurança residencial. E aí eles falavam tudo, e como é que é o atendimento, mas o bônus era atendimento humano. Isso Que me chamou loucura. muita atenção. Nunca vi, mas que loucura, né? É uma questão, novas questões Inverteu, aí. né? Inverteu a parada. Inverteu. Aí eu pensei logo no resultado. Ih, o sistema está fora do ar, não dá para te atender, não. Sheila, por aí. Por aí. E aí, pessoal, o que mais? Temos 2 minutinhos aí para brincar, né? Nas outras semanas. Seguindo o viés do Vladimir aí, né? Quando for ligar para algum atendimento, é melhor nós criarmos o nosso bot, né? Que aí tu dispara para um monte, né? E quem atender, você não sei o que fala, né? Fazer o contrário, né? Atacar eles, né? Atacar. O que mais, pessoal, aí, para a gente aproveitar? Na outra semana, Carlos. pode aí, Carlos. Então, até um exemplo que o Paulo deu aí do filho, há pouco tempo eu estava vendo um filme, né, relacionando com essa questão aí de você automatizar as coisas, não ter aquela coisa pronta, mas você tem que ter também o entendimento, né, e como o Vladimir falou, a curadoria daquela questão. Tem um filme do Michael Keaton chamado Eu, Minha Esposa e Minhas Cópias. Então ele não tinha tempo para nada, então ele começou a criar, né, conhecia um médico que fazia clonagem, começou a criar clones dele mesmo. Então tinha todo, né, vamos dizer assim, o histórico de vida dele, né, mas em algum momento os clones faziam uma coisa diferente do que ele fazia. Ele ganhava tempo, mas ele acabava tendo que, né, tá meio que coordenando tudo ali, senão a vida dele ia virar um caos. Então, assim, a tecnologia ajuda muito, mas se você, né, ela pode te ajudar para acelerar as coisas de uma forma boa, também como uma forma totalmente, né, desorganizada. Então, ali o exemplo, né, no caso que o Paulo colocou assim, eu tenho lá os requisitos, tenho trabalho, tenho código, mas se eu não entender tudo aquilo que o chat gerou, em algum momento na vida eu vou precisar entender aquilo que a coisa pode fugir do controle. Eu não posso deixar tudo na mão também da tecnologia. Então, a gente tem que sempre ter o equilíbrio, né, das coisas. A tecnologia ajuda bastante, mas você tem que ter essa coordenação, né? Como também tem muita gente que sente falta do atendimento humano. Então, o robô não vai, pelo menos até o momento, ele não consegue substituir tudo. A gente ainda vai estar tendo que estar em paralelo ali, né? Melhorando a tecnologia, né? Até ela se tornar a nossa aliada mesmo em todos os sentidos. Verdade. E aí, pessoal, Carol, fazer o nosso encerramento aí. Tem Marcelo Costa, Marcelo, meu ouvidor. E aí, seu Marcelo? Não sei se minha câmera abriu. Abriu? Estão me vendo? Abriu. Marcelo. Sim. O Vladimir tocou num ponto aí, é até um exercício de fonoaudiologia, né? A interoperabilidade de sistemas, aí saiu ainda. E eu acho que uma consequência disso, e acho que já é uma realidade, é o que se chama de, a exemplo das instituições bancárias que fazem o Open Finance, é o Open Health. E aí, Paulo, a minha pergunta é para você. Até que ponto a gente está preparado para essa exigência do mercado, o Open Health, dessa troca de dados de clientes e com outras operadoras de saúde? Eu acho que isso... Vamos ir respondendo, Marcelo. Quanto à parte de infraestrutura para fazê-lo, acho que a gente está razoavelmente bem preparado, tá? A gente já evoluiu aí de infraestrutura. Agora, quanto à vamos falar, a infraestrutura inicial, né? A arquitetura da infraestrutura, vamos dizer assim, tá? Agora, quanto à arquitetura e de soluções, nem muitas não estão preparadas, né? Primeiro porque ninguém quer compartilhar ainda nesse mercado. Essa é uma das grandes questões, né? Então, quando aconteceu o Open Banking, né?
os bancos eram obrigados a compartilhar tudo. Existe o Banco Central, que é um órgão que, há muito tempo atrás, né, ele já, quando deu lá, eu não lembro o ano, acho que 99, primeira onda de quebradeira de bancos, acho que era isso, 98, 97, ele apertou essa parte toda de informações detalhadas para que ele pudesse ter essa visibilidade. Quando o Open Bank ele não aconteceu, aí ele aconteceu no começo aí, 2007, 2008, começando a trabalhar para chegar lá, já existia essa facilidade de ter acesso a informações, e aí foi evolução de criar o produto. A saúde, né, essa parte que a gente está falando de Open Health, né, de ter essas informações compartilhadas, não há uma centralização. O máximo que há, né, a ANS criou que a gente envia as contas, a ANS criou que a gente envia os beneficiários, mas a ANS não é preparada ainda nessa parte para poder fazer, porque eu preciso ter um grande centralizador nisso, né, e ela não se preparou para isso. Quando não tem esse grande centralizador, o governo ainda não está pronto, é algo que a gente precisa trabalhar, um prontuário único, etc., né? Essa questão toda facilita. Senão, nós temos iniciativas que são ponto a ponto. A gente poderia pegar a Unimed Rio, fazendo uma iniciativa com toda a sua rede de prestadores, para ter essa melhoria e depois compartilhar com outros e assim vai. Mas isso ainda não é verdade. Nós temos muitas iniciativas, mesmo no sistema Unimed, para colocar onde estamos, da própria Unimed do Brasil, que ainda não é realidade. Então, te respondendo, nós estamos muito pouco preparados para tal. Essa é a resposta, tá, Marcelo? Mas eu preciso dar um pouquinho do conceito para a gente poder colocar, apesar de a gente tentar evoluir. Diga. Você acha que é um ponto favorável a gente estar dentro desse ecossistema, do sistema Unimed mesmo? Para a gente exercitar isso? Seria um ponto favorável se a gente não tivesse 341 presidentes, cada um puxando para o seu lado. Seria favorável. É isso. Tá bom? Obrigado. Não, exatamente. Na verdade, a Unimed do Brasil ela até tenta estabelecer esses padrões, ela tem um grupo de estudo até para ajudar isso, pelo menos único para o sistema Unimed que seja, né? Mas é isso que o Paulo falou, as barreiras existem aí. Mas se tenta, tá? Vai ser inevitável, tá? Deveria a Unimed, na minha visão, conseguir fazer, porque ela tem, né, essa capilaridade gigantesca, seria um excelente, é inevitável, alguém fará, né? Se for no sistema Unimed, e tomara que o seja, né, a gente consegue colocar, mas precisa também algo de Open Health mesmo, né, que a gente consiga ter informações, que ninguém se preocupe que vai pegar a informação do outro, né? Então, a gente tem mercados muito mais evoluídos, né? Como o mercado de seguros, né? A gente tem lá um ranking de seguros, até o mercado financeiro nem se fala, né? A saúde, ela precisa caminhar passos largos, né? E muitas vezes essa dificuldade existe aí, o Vladimir, né? Também atua muito nessa parte de startup, né? Eu tenho a startup, eu tenho a solução, mas ele não tem base para testar essa questão. Então, a Unimed aí tem 800 mil clientes, Rio, né? Seria uma base ótima para muitas questões, mas aí esbarra muito em não poder compartilhar e tal. E aí eu uso, né? E o brasileiro é muito bom nisso, né? LGPD para dizer que eu não posso compartilhar nada, mas a gente sabe que não é muito bem assim. Então, precisamos vencer essas barreiras. Já tem empresas fazendo muitas coisas boas, né? Já tem, por exemplo, a empresa que faz exames remotos, aí ela ganhou um investimento de 400 milhões, então ela manda um kitzinho, eu tiro lá meu exame de sangue, por exemplo, ela já em 15 minutos consegue dar todas as respostas. Isso já é realidade no Brasil, né? Mas evoluir a passos largos é algo que vai acontecer nesses próximos 10 anos, né? Mas precisa pagar esse passivo, né? Precisa acelerar esse compartilhamento de informações, precisa ter um órgão forte, como tem o Banco Central, por exemplo, para falar de Open Health, tá? E eu ainda não vejo essa fortaleza para poder sair do outro lado, tá? Mas estamos trabalhando nisso, tá bom, Marcelo? Estou trabalhando bem forte nisso, Vladimir atua também bastante nisso aí, para a gente fazer o Open Health realmente ser uma realidade. Tá? Obrigado. Nada. Felipe? Oi, Paulo. Queria só fazer um adendo aí na
com a sua fala, que, por acaso, meu trabalho de especialização na Universidade Federal de São Paulo foi sobre interoperabilidade. Essa não é só uma questão de mercado, existe já desde 2014 publicado, eu coloquei o link aí no chat, uma legislação criada pelo governo federal chamada EPING, que é uma estratégia para troca de informação de saúde. Então, esses movimentos que você descreveu bem, agora a gente vai esbarrar na política por trás do compartilhamento dos dados. São as empresas privadas, especialmente, querendo proteger os segredos do negócio dela. E aí eles vão amarrar isso, ancorar isso na LGPD, nas dificuldades que tem, na segurança, infraestrutura. Mas a questão do Open Health, ela não é só uma questão, não é assim uma questão do mercado, uma tendência para o mercado. No Brasil, ela é um projeto de lei, existe uma legislação, o EPING, ele fala de diversos padrões interoperáveis, só que a gente vai esbarrar em todas essas dificuldades que você colocou bem aí agora. Por exemplo, no caso da própria Unimed, apesar de parecer ser uma coisa só, você tem 341 cabeças querendo proteger o seu negócio, então vai ficar amarrado por trás disso. Quem tiver interesse, entra nesse link que eu coloquei aí, que ele descreve vários tipos de padrões interoperáveis para o governo eletrônico, e entre esses padrões lá estão os padrões de saúde, né? Que é uma leitura bastante interessante. Tá bom? Tá joia. O problema nunca foi técnico, né? O problema dessas questões, dificilmente o técnico se corre atrás, né? Muitas vezes são outros problemas, mas é óbvio que com uma legislação precisa seguir. Obrigado, Felipe. Marcelo, então o senhor vai fazer o encerramento hoje, senhor Marcelo. Joga aí, com o senhor, meu ouvidor. Manda ver aí. A gente já entrou mais 9 minutos no almoço das pessoas aí. Vamos embora. Rapidinho. Marcelo, você não está com frio hoje, não? Não, não podia deixar passar. Eu pensei a mesma coisa, Luan. O Paulo não estava na última reunião, não né? Não estava, mas era exatamente pelo fora de contexto. Que eu apareci todo encasacado aqui, porque assumi a liderança de um grupo, assim, de última hora. Entendi. Faço parte do seu grupo com muito orgulho. Rapaz, olha, o Paulo é ótimo nisso. Me deixar de saia justa. Mas eu primeiro queria agradecer aí a contribuição do Vladimir, né, que foi muito enriquecedora toda a apresentação dele, e trazer essa provocação, né, para todos nós do aprendizado contínuo e não temer, mas estar atento à inteligência artificial como uma realidade, como um fato, e que nos motive a estarmos preparados para lidar com ela, saber usá-la com inteligência natural, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Carol. pessoal. Obrigado a todos, gente. Muito Bom almoço obrigada, para todos aí. Boa tarde aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa tarde, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.